Estamos de volta com o Jornal da Band com informações para você desenrolar as dívidas do cartão de crédito. As operadoras dão uma nova alternativa: parcelar as faturas atrasadas e também aquelas que ainda vão vencer com juros menores do que o rotativo. Ainda se tornarem escravos eternos da casa bancária. Descubra o que os bancos não te contaram. Bancos são instituições poderosas e escondem segredos que os tornam cada dia mais ricos, na contramão de qualquer crise financeira. Os juros abusivos, maior fonte de lucro dos bancos, são assim considerados quando superam a média de mercado divulgado pelo Banco Central, ou quando seu sistema de amortização traz lucro excessivo à instituição, incorrendo em enriquecimento sem causa, proibido pelo Código Civil. O cálculo revisional é o primeiro passo que você precisa para acabar com os abusos bancários. É nesse ponto que a Bevilacqua Perícias Bancárias pode te ajudar, tais como incertezas sobre o valor cobrado, falta de tempo ou conhecimento financeiro, busca e apreensão de veículo, bloqueios de contas bancárias, ameaças constantes pelo banco, falta de dinheiro para pagar a dívida, cobranças indevidas, juros abusivos, cobranças de seguros e parcelas altas. Principais tipos de contratos: financiamento de imóveis, financiamento de veículos, empréstimo consignado com cartão, renegociação, recomposição, capital de giro, cheque especial, financiamento de imóveis, etc. Se você tem qualquer um dos contratos de crédito acima, as chances de estar pagando mais do que deveria são extremamente altas. É importante que você tenha conhecimento que a cada dia que passa os bancos ficam cada vez mais ricos com empréstimos abusivos no Brasil. E isso não acontece apenas com os principais bancos, até mesmo os bancos digitais, que se destacaram pela filosofia de juros mais baixos, entraram no jogo dos juros altos. Infelizmente, em nosso país é muito comum a cobrança de juros abusivos e tarifas indevidas em contratos bancários. Por incrível que pareça, há inúmeros contratos com mais de 400% de juros ao ano. Uma verdadeira bola de neve. Isso é inadmissível. Sem contar a cobrança vexatória que os bancos fazem quando você está com parcelas atrasadas ou com processo de busca e apreensão do seu veículo. Como se não fosse suficiente os abusos nas cobranças, as instituições financeiras batem inúmeros recordes de reclamações registradas a cada relatório disponibilizado pelo Banco Central do Brasil. Renegociar dívidas pode ser uma saída tentadora para quem busca recuperar o controle da vida financeira, mas também pode ser um campo minado. Vamos entender como funciona o processo de renegociação e quais pontos merecem atenção redobrada para você tomar decisões conscientes e vantajosas. Por que renegociar com o banco pode ser arriscado? Os bancos e instituições financeiras são muito experientes quando o assunto é crédito. Estamos de volta com o Jornal da Band com informações para você. E as renegociações geralmente são moldadas para recuperar o dinheiro emprestado e manter o lucro da instituição. O problema é que, ao renegociar, a dívida original pode ter acréscimos significativos de juros e taxas. O valor total pode se tornar tão elevado que, ao invés de resolver o problema, você pode acabar preso em uma nova dívida, muitas vezes maior e mais difícil de pagar. Isso acontece porque, ao renegociar, o banco inclui os juros acumulados e os mora, juros de atraso, na nova dívida. Assim, em vez de reduzir o saldo, você acaba financiando uma dívida ainda maior. No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor, CDC, protege o consumidor contra práticas abusivas, inclusive nas renegociações. Veja alguns pontos importantes. 1. Cláusulas abusivas. O banco não pode inserir condições que coloquem o consumidor em uma desvantagem exagerada. 2. Cláusulas que estipulam juros excessivos, por exemplo, podem ser questionadas judicialmente. Essas proteções são importantes, mas, na prática, as renegociações com os bancos podem ser complexas. Mesmo com a proteção do CDC, as cláusulas de juros compostos, os famosos juros sobre juros, costumam estar presentes, e o consumidor acaba pagando valores elevados. Algumas armadilhas que você deve conhecer: aumento de juros e taxas de administração. Ao renegociar, o banco pode elevar a taxa de juros com base em novas condições e adicionar taxas de administração, aumentando consideravelmente o valor final. Novo prazo, novos juros. Embora as parcelas possam parecer menores,
O prazo mais longo faz com que o valor total pago seja muito maior. Ao final, é bem provável que você pague mais em juros do que o valor original da dívida. Seguro embutido e outros produtos. Alguns bancos embutem seguros e outros produtos financeiros nas renegociações, elevando o custo sem que o consumidor perceba. Novas multas por atraso. Muitas vezes, ao renegociar, o banco mantém ou até aumenta as multas e juros para futuros atrasos, o que pode piorar ainda mais a situação caso você enfrente dificuldades. Veja à frente e saiba como funciona uma ação judicial revisional. Bevilacqua Perícia Judicial. Perícias bancárias. Saiba como funciona uma ação revisional de juros para negociar dívidas e receber dinheiro de volta. Uma ação revisional de juros contra a casa bancária pode até resultar em dinheiro de volta na negociação de dívidas. Isso porque, na maioria das vezes, o banco está cobrando taxas indevidas, torna-se necessário reaver o cliente. Nessa dinâmica está o ponto que você pode aproveitar. Práticas abusivas e juros indevidos. Os bancos atuam de formas e práticas abusivas, nas quais há duas principais que se destacam. Primeira, financiamentos e empréstimos, onde é costume encontrar contratações obrigatórias, que na verdade deveriam ser facultativas, e a cobrança de juros abusivos. Segunda, taxas indevidas debitadas mediante uso de crédito pessoal, como cheque especial, seguros, consórcios. Enfim, o cliente do banco paga mais do que deveria. Na maioria dos contratos e contas analisadas, com esse tipo de conduta abusiva por parte das casas bancárias, e como consequência, o banco deve restituir os valores cobrados indevidamente. Ação revisional de juros. O que é e como funciona? De forma resumida, a ação revisional de juros é um processo movimentado na justiça contra a instituição bancária e serve para rever contratos e juros. A ideia é que, por meio dessa ação, o banco devolva ao consumidor os valores que foram cobrados inadequadamente, seja com contratações obrigatórias, indevidas, juros e tarifas abusivas ou taxas incorretas. Quando pedir a ação revisional de juros. A ação revisional de juros ou outros tipos de movimento e ação revisional bancária pode ser utilizada em dois momentos, basicamente. Proativamente, quando o consumidor desconfia que está sendo vítima de prática abusiva e decide iniciar a ação para reaver valores indevidos pagos ao longo dos anos, ou diminuir o valor de parcelas. Como resposta de cobrança, quando o consumidor está sendo processado pela instituição por causa de uma dívida bancária em aberto, e como resposta faz uma revisão de todas as cobranças indevidas que já foram realizadas pela instituição. E nesse caso, consegue diminuir o valor da dívida e pode cumprir suas obrigações. Assim, o consumidor deve verificar se o seu saldo devedor realmente está sendo reduzido ou amortizado, pois, caso contrário, pode estar escravizado por uma dívida infinita e impagável que só aumentará ao longo tempo, independente dos pagamentos. Como funciona a ação revisional de juros? Tanto a ação revisional de juros como todo tipo de movimento judicial ou extrajudicial para lidar com as cobranças do banco começam nas análises. A Bevilacqua Perícia Judicial e Consultoria Previdenciária poderá ajudar-lhe. Pois bem, não perca tempo tentando compreender os cálculos judiciais. Contrate peritos experts e tenha certeza do sucesso. Antes de tudo, efetuamos uma análise da viabilidade econômica da ação reparatória, sem custo prévio, de forma gratuita. Os peritos têm o conhecimento técnico necessário para desvendar as complexidades dos números e garantir que todos os detalhes estejam corretos. Além disso, ao contratar um perito, você pode focar no que realmente importa e na estratégia do seu caso e seus interesses. Lembre-se, uma boa preparação com auxílios de profissionais qualificados na área específica podem fazer toda a diferença no resultado final. Seja proativo, invista em expertise e colha o fruto de um trabalho bem feito. O laudo pericial juntado pela parte com a petição inicial são determinantes para o julgamento, pois além de valorizar o trabalho do advogado, agiliza o processo fornecendo uma análise fundamentada e detalhada, contribuindo para o advogado, agiliza o processo fornecendo uma análise fundamentada e detalhada, contribuindo para o convencimento do juiz sobre o caso. O laudo pericial é uma peça essencial para a busca da verdade fática, com a devida cronologia contribuindo para uma decisão justa e bem fundamentada. Ligue-nos e fale diretamente com o especialista em nosso WhatsApp número 19 97 404 60 64. Bevilacqua Perícias Bancárias.